Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. 100% nordestino, 100% paraibano e 100% campinense. Estamos aqui para meditar em mais uma das lições da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre de 2023, onde estamos estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. E dentro desse espírito do anticristo, nós estamos estudando a cada semana como a igreja deve se posicionar contra as ferramentas do mal que tentam minar as forças da igreja do Senhor. Se você está chegando aqui no nosso canal agora, Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo. Já te peço que você seja um dos inscritos do nosso canal. E se você ainda não sabe, nós abordamos a lição da Escola Bíblica Dominical de uma maneira diferenciada. Como nós fazemos isso? Primeiro, nós tomamos a leitura bíblica em classe e, mesmo independente do conteúdo da lição, nós fazemos uma exegese desse texto. Nós analisamos o que a Bíblia diz e qual é a mensagem que esse texto está passando, para depois nós passarmos para o conteúdo da lição. E o segundo objetivo, que é conferir a coerência bíblica e teológica do conteúdo da lição. Isso nos dá uma segurança para passarmos a lição no domingo pela manhã 100% bíblica para a bênção de cada crente. Depois, nós passamos aos significados das palavras de menos uso no nosso dia a dia, palavras mais técnicas da lição, buscando explicar a etimologia ou a origem dessas palavras. E cumprimos o objetivo ou os objetivos da lição e, por fim, nós fazemos uma conclusão buscando responder a seguinte questão: o que nós podemos fazer com esse conhecimento adquirido nesta semana? Então, eu quero convidar você para permanecer conosco neste vídeo aqui no canal EBD Sim Senhor, você é amante da Escola Bíblica Dominical, e sermos edificados pela palavra de Deus. Nesta lição, nós iremos ver sobre a importância que Deus dá à vida desde o ventre materno. Nós iremos também ver um pouco sobre a cultura da morte e a dessacralização, ou deixar de considerar sacro e santo a vida no útero materno. E também iremos meditar sobre a sacralidade da vida, como a vida é importante e pura, e também é um dom dado por Deus e que ninguém tem autoridade para interferir naquilo que Deus determinou que seja assim. Glória a Deus por isso. Então vamos começar aqui pela nossa leitura. E a leitura está em Lucas, no capítulo 1, dos versículos 26 ao 33. Depois ele dá uma pausa e pula para o versículo 39 até o versículo 45. Confira comigo uma exegese simples, pois o texto é de fácil compreensão, é um texto que narra uma história de encontros. Então preste bem atenção, tome a sua lição na sua mão e venha comigo versículo por versículo. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Primeira coisa, Gabriel foi enviado. Se você conferir comigo no versículo 32, Gabriel diz a Maria que Deus lhe dará o trono de Davi. Às vezes que Gabriel apareceu na Bíblia, o seu nome sendo mencionado Gabriel, e às vezes não, era sempre para anunciar coisas grandiosas em relação ao destino da humanidade. Então Gabriel não ficava aparecendo de vez em quando para conversar com alguém. Então ele vinha para anunciar coisas grandes. E quem ele veio anunciar? O Rei Eterno das Nações. Veio anunciar a que seria a mãe dele, a pequena jovem Maria. No versículo 27, uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então Maria era desposada, era alguém que já tem uma aliança de casamento, está a esperar o cumprimento da construção da casa, ou seja, os preparativos para eles casarem. Ela está na cidade de Nazaré,
por orientação do próprio Deus através do anjo, e eles estão morando ali para que se cumpra a palavra de Deus, que ele foi chamado Jesus o Nazareno. E no nosso canal principal chamado Bíblia de Fato, nós temos um vídeo onde nós explicamos sobre a questão de Jesus ter sido chamado de Nazareno, o porquê ele era chamado de Nazareno. Versículo 28 diz: e entrando o anjo, então o anjo entrou aonde Maria estava, na casa onde Maria estava, ele saudou Maria, e essa saudação ele diz: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Às vezes que nós vimos na Bíblia o Senhor falar a patriarcas, a profetas, a servos de Deus, que ele estava com ele, sempre denominava uma ação, que Deus está contigo porque você realizará algo para mim. Davi estava com Deus e andava de forma prudente, e por causa disso Deus era com ele. Davi foi o responsável pelo estabelecimento tanto do povo de Deus em Jerusalém, como também do início da própria construção do templo que se daria com o seu filho através das riquezas conquistadas por Davi. E no versículo 29, vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Essa própria saudação, que Deus está com ela, que ela foi agraciada, ela está pensativa, porque ela sabe que significa algo grandioso. Lembra de Noé? Quando Noé ouviu de Deus a própria palavra que Maria ouviu, que Noé achou graça dentro do Senhor, ou a graça de Deus estava sobre Noé. Ou seja, o favor imerecido escolhe pessoas especiais para algo especial. Disse-lhe então Maria ao anjo: não temas, porque achaste graça diante de Deus. O próprio Abraão e o próprio Daniel ouviu palavras semelhantes de Deus. Daniel era chamado de o muito amado de Deus pelo próprio Gabriel, que foi agora Daniel escolhido para explicar o desencadear dos grandes impérios até chegar ao império do anticristo e a volta do Senhor Deus Todo-Poderoso. O anjo diz que ele será grande, ele será chamado Filho do Altíssimo e receberá o trono de Davi no versículo 32. Ele reinará eternamente. Quando nós lemos que ele reinará eternamente, nós lembramos de 2 Samuel capítulo 7, onde Davi é constrangido pela palavra de Deus, que diz que chamou Davi de detrás das malhadas e lhe deu muitas coisas e lhe daria até mais. E Deus revela que sairia um da família de Davi e que Deus daria o trono a ele e que o reino de Davi seria eterno através dessa pessoa. Jesus é filho de Davi. Veja que da casa de Davi, no versículo 27. Então tudo está de acordo com a vontade do Deus Todo-Poderoso. E na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lembra de Daniel, capítulo 3, a estátua, né, onde os pés de ferro e de barro são quebrados por uma rocha retirada não com o auxílio de mãos, ou seja, não pelos homens, não é um governo humano, mas é um governo de Deus. Então essa grande rocha que é o Senhor, linguagem que o próprio Davi usa para chamar o Senhor, faz com que o seu reino seja eterno. Uma rocha que todas as nações, dá para ver, ela esmiuçará o domínio e o império do mal, o espírito babilônico. A primeira parte do texto finaliza no versículo 33 e passamos para a segunda parte, que é onde Maria, depois de ouvir todas as palavras do anjo, também fica sabendo que Isabel está grávida de 5 meses, e também de dizeis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela sai apressada para a casa de Isabel, entra na casa de Davi, saúda Isabel, e quando ela saúda, a criancinha que está no ventre de Isabel salta de alegria no ventre, ou seja, a promessa se cumpre, e ela foi cheia do Espírito Santo. Mas que promessa se cumpre? A promessa dita a Zacarias acerca de João Batista, e ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre. Veja que eu estou dizendo coisas aqui na exegese do texto que são importantíssimas para a lição. Ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. Com que idade alguém pode ser batizado ou cheio do Espírito Santo? Olha o texto aí. No versículo 42 diz: e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu, Isabel está dizendo isso, entre as mulheres,
e bendito é o fruto do teu ventre. Ela está profetizando. Não tem barriga grande. O que é Jesus dentro do ventre de Maria? Ele é um zigoto. Houve a fecundação não por homem, mas pelo poder de Deus, pois o anjo explica a Maria quando ela diz: como se fará isso, visto que eu não conheço o varão? E o anjo diz: virá sobre ti o poder do Espírito Santo, a unção do Altíssimo, e a sombra do Todo-Poderoso te cobrirá, ou seja, protegerá Maria. E de onde me provém isso a mim? Que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. A Isabel recebeu a revelação de Deus que do fruto de Maria virá o Senhor Salvador. Olha que coisa tremenda, que momento pentecostal na casa de Isabel. Versículo 44 e 45. Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Alegria, promessa cumprida da alegria. É claro que a mente da criança não é uma mente que está alegre por saber que se cumpriu uma promessa, mas a presença de Deus traz alegria para qualquer ser. E alegria para quem está no ventre, porque ela tem vida. A criança está viva. E se tem alegria, ela tem emoções. Bem-aventurada a que creu, Isabel está dizendo isso. Quem creu? Maria. Pois hão de cumprir-se todas as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então, as promessas de Deus vão se cumprir, porque Maria creu, e não apenas creu. Em Lucas 1:38, ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela se dispôs para esta obra, que eu denomino de uma obra estranha, ficar grávida sem a necessidade de um homem. Isso me faz lembrar Gênesis 18:19. Lá diz que Deus saberia e sabia que Abraão iria encaminhar os seus filhos para andarem na justiça e no temor do Senhor, para que se cumpram nele as palavras de Deus. Olha só. Então, disponibilidade para servir, crer nas promessas de Deus, as coisas de fato acontecem segundo a vontade de Deus. E aqui nós finalizamos a primeira parte, que é a nossa exegese da leitura bíblica em classe, que é a leitura proposta. Agora nós passaremos para a coerência bíblica e teológica, onde nós iremos analisar o conteúdo da lição, iremos confirmar se ela está completamente baseada na Bíblia e no texto proposto ou não, porque nós não podemos considerar o ser humano como o Papa acima da Bíblia. Então, tudo que é analisado como um bom bereano, Atos 17:11, é baseado nas Escrituras. Todo e qualquer conteúdo extra-bíblico, ele pode incorrer em algum erro, não às vezes por malícia da pessoa, mas simplesmente por um erro. Por isso que a análise deve ser baseada em um panorama completo, né, das Sagradas Escrituras para o nosso benefício espiritual e intelectual. Deus abençoe sua vida. Vamos agora para a coerência bíblica e teológica. Não se esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante para a promoção do vídeo. Dentro da coerência bíblica e teológica dos três tópicos, a concepção de Cristo, a cultura da morte e a sacralidade da vida, a lição é direta e enfática acerca da afronta de toda essa proposta que altera o conceito da vida e a dessacralização, tornar comum e não santo aquilo que por Deus e as Sagradas Escrituras é considerado santo. No primeiro tópico, ele fala sobre o texto que foi analisado pela nossa exegese independente do conteúdo, e ele expõe toda essa narrativa, trazendo também alguns detalhes. Que o anjo Gabriel não recebeu de Maria nenhum pedido de confirmação sobre o que aconteceria com a sua vida, mas o anjo deu, ele fez questão. E disse que a já idosa Isabel concebeu um filho. E a lição é enfática em dizer que as Escrituras falam de mulheres estéreis que ficaram grávidas, e Deus com isso estava preparando o mundo para crer e receber o milagre da concepção de Jesus por meio de uma virgem. É claro que todo milagre de Deus em fazer com que a estéril passe a receber filhos, dentro da cultura, saia de um contexto de maldição, receba a bênção de Deus,
segundo o Salmo 127, é uma herança do Senhor, segundo Provérbios, aquele que tem muitos filhos, quando o inimigo bate a porta, ele consegue receber, não está, de fato, apenas preparando a mente para o milagre de uma virgem conceber, porque nunca isso aconteceu, mas está, sim, alimentando a vida daqueles que viram esses milagres, de que é Deus quem concede os filhos. E se é Deus quem concede os filhos, logo isso é um milagre. Mesmo sendo os filhos de um homem e de uma mulher, sem necessário ser um milagre como Maria, que ainda era desposada ou prometida. O próprio anjo diz, porque para Deus nada é impossível. Então, a estéril é impossível gerar uma criança. Então, Deus interfere com milagre, e não só Isabel, como muitas mulheres do Antigo Testamento eram estéreis e deram à luz a patriarcas, a profetas e a homens de Deus. E agora Deus faz algo diferenciado. O Cristo, o Jesus, será chamado Filho de Deus porque foi o próprio poder de Deus que gerou a criança. Se você fizer uma pesquisa de imagens sobre todo o processo de gestação de uma criança, é uma das coisas mais belas de se ver, e nós damos glória a Deus e também nos emocionamos quando vemos isso. Todo o encontro do espermatozoide com o óvulo, toda a separação, o zigoto e a multiplicação do zigoto, até a transformação do feto, que quando alcança os 5 meses já está completo, porém não tem o tamanho para nascer. Depois do 5º mês em diante, ele cresce até o 8º e 9º mês, que está preparado para nascer, que é simplesmente sair do útero por um parto normal ou um parto cesárea. Sabedoria que Deus deu ao homem, que impediu a morte de muitas crianças e também de sua mãe. Então a lição traz essa questão de forma peculiar, e também cita que a Bíblia registra a miraculosa gravidez tanto de Maria como de Isabel, porque temos um estéril e uma virgem. A lição entra no seu segundo ponto, que é a questão da cultura da morte, que são simplesmente ideologias criadas por grandes magnatas bilionários e cristãos batistas que perceberam que o mundo apenas em guerra, eles não poderiam com o seu dinheiro ajudar as pessoas, porque a intenção era positiva. Então eles decidiram que para que haja paz no mundo, eles precisam trazer um governo único para que a soberania das nações não atrapalhe e venha trazer mais guerras, e também impedir o crescimento populacional, porque um outro pastor batista, em seus estudos, ele percebeu que o crescimento populacional traz grandes problemas para a paz no mundo. E daí surge todo um sistema de estudos, de instituições que foram criadas, estabelecidas, o Conselho Nacional em 1952, e o estabelecimento dessa cultura da morte, com anticoncepcionais, com o DIU, com a camisinha, com o aborto, com a ideologia de gênero, com a mulher ser dona de si, o meu corpo e as minhas regras, e todo mal para tentar impedir o avanço e o crescimento populacional. Nós temos um grande benefício para você, é que nós gravamos um vídeo no nosso canal principal, chamado de Bíblia de Fato, e nós iremos deixar aqui na descrição tanto o vídeo sobre a história da cultura da morte, como um vídeo em especial sobre o aborto. Nós iremos deixar também um vídeo sobre a ideologia de gênero. São 3 vídeos que nós gravamos no nosso canal principal, Bíblia de Fato, que eu convido você a ser inscrito lá. Então você vai estudar esses 3 vídeos e aprender um pouco mais sobre toda essa ferramenta do mal contra a família e contra o crescimento populacional. Então o segundo tópico traz dados e conceitos da ideologia e dessa cultura da morte contra aquilo que a Bíblia estabeleceu, que ninguém tem autoridade sobre a vida de ninguém, baseando-se no mandamento de Êxodo, no capítulo 20, que é não assassinarás. E a proposta dessas ideologias é trazer uma liberdade, mas a liberdade é nós entregarmos a nossa vida a Cristo, porque aonde o Espírito Santo está, aí a liberdade, ele está em nós, então nós somos libertos de nós mesmos e dos nossos pecados. Entrando no nosso terceiro tópico, a lição busca apoiar a sacralidade da vida. Enquanto as ideologias mundanas
e ímpias e maliciosas querem dessacralizar aquilo que Deus tornou santo, porque foi Deus quem fez, é milagre de Deus, a palavra de Deus e a igreja do Senhor, que freia a operação do anticristo, está enfatizando e estabelecendo a partir da Bíblia a sacralidade da vida. Porque o princípio da sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida. Referência até o Salmo de número 36. E que a vida, segundo a própria Bíblia, em Jeremias, como por exemplo, no Salmo 139, Paulo em Gálatas também cita que ele foi escolhido desde o ventre de sua mãe. E Jeremias foi separado, consagrado e dado às nações por profeta. João Batista, cheio do Espírito Santo desde o ventre. Esses textos confirmam que Deus considera esse ser como uma pessoa. Na era vitoriana, entendiam que o bebê só estava vivo quando a mãe começava a sentir ele se mexer, lá dos 2 meses para os 3 meses. Então, a ciência organizou tudo isso e até pela própria ciência, ela deixa bem claro que a vida na fecundação, ela já é uma realidade. Já temos uma coluna, já temos um cérebro, já temos um coração, ainda não temos membros superiores e inferiores, mas a vida já está ali, se desenvolvendo como um milagre para a glória de Deus. Nem pelo aborto, nem pela eutanásia, nem pelo suicídio, nem por qualquer outro tipo de violência, a Bíblia apoia tirar a vida de alguém, porque o dono da vida, que dá a vida e tira a vida, é o Deus Todo-Poderoso. Assim cantava Ana em 1 Samuel, no capítulo 1. É Deus quem dá a vida e tira, que faz descer a sepultura, que faz tornar a subir dela, ressuscitando dos mortos. Ele tem o poder da vida. E é Deus quem dá a vida. E nenhum ser humano pode determinar quem nascerá e quem não nascerá. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E nós não podemos destruir aquilo que Deus edificou. O próprio Deus disse que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita em nós, porque nós somos a casa que Deus fez, que Deus construiu. E a vida, ela é preciosa. A vida é o sopro de Deus. A vida é o milagre de Deus. Está envolvida ali o amor e o zelo pela vida. O Senhor Deus é o Todo-Poderoso. É Ele quem trará juízo com morte eterna sobre os homens. Nenhum homem determina a morte física e nem eterna de ninguém. Mas Deus tem poder para tudo isso. É por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo disse: nós não devemos temer o homem que mata o corpo, mas temer aquele que tanto mata o corpo e pode lançar a alma no inferno. O Deus Todo-Poderoso está no controle de todas as coisas. E agora, analisando algumas palavras pouco usadas por nós no nosso dia a dia, dentro da lição e a sua etimologia, o significado simples de cada uma, a palavra do título dessacralização traz o sentido de desfazer ou desconsiderar. É simplesmente, segundo o dicionário, é o ato ou efeito de dessacralizar-se, ou seja, desmistificação. Tirar daquilo que foi determinado que algo é puro, é imaculado, é santo, desconsiderar isso e desrespeitar isso com ação, com ato, que é o aborto, a ideologia de gênero, a eutanásia, o assassinato, o suicídio e etc. A palavra desposada, que a lição faz referência a Maria, simplesmente é alguém que foi oferecido em matrimônio, ou seja, é alguém que passou por um ajuste para casamento, alguém que está esperando o momento de casar já com a sua pessoa prometida em acordo dentro da cultura judaica, família com família. E nós partiremos agora para a nossa conclusão dentro de uma lição onde nós estamos dizendo da autoridade da Bíblia Sagrada sobre o direito de, biblicamente, a vida ser conservada e não ser interrompida pela vontade do homem mau. Perceba que a verdadeira religião é santificar-se das coisas mundanas e ajudar aos órfãos e às viúvas, é uma definição bíblica. Ou seja, o que é praticar religião ou as obras de Deus? É simplesmente fugir do mundo corrupto, não viver nas práticas que o mundo em suas ideologias promovem
e ajudar quem necessita, estender a mão. Totalmente diferente dos pensamentos da cultura da morte e de todo este plano de ir contra a família e de contra o crescimento populacional e também contra a Igreja do Senhor. Como nós podemos aplicar esse conhecimento na nossa vida e no nosso dia a dia? Aconselhando adolescentes, crianças e jovens sobre a importância da família, a importância do casamento, a importância de honrar os pais, a importância de conservar a vida, a importância de não se alimentar de coisas que vão incitar pessoas a querer ser o que ela quer ou a tirar sua própria vida em suicídio, coisas que desenhos e filmes influenciam muito as crianças e os adolescentes com esses pensamentos perniciosos. E a oração a Deus, para que Deus tenha misericórdia dessa mãe que pensa em tirar a vida daquele que está no seu ventre por qualquer motivo fútil. Meu desejo é que o Senhor, Deus da glória, o Deus Todo-Poderoso, continue lhe abençoando. Ajude este canal EBD Sim Senhor, que se inicia agora, compartilhando os nossos vídeos com o seu grupo de WhatsApp na igreja. Se inscreva também no nosso canal principal, Bíblia de Fato, onde há os vídeos que nós sugerimos para os irmãos. E até a nossa próxima lição, que é a lição de número 6, e eu espero os irmãos aqui conosco, onde nós iremos estudar sobre a desconstrução da masculinidade bíblica, que seguirá com a lição 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Celebremos a vida em Cristo, porque Deus assim nos concedeu.